Estamos aqui hoje, nessa noite, para prestigiar a palestra do Dr. Wesley Antônio Gonçalves, né? Ele é especialista em Direito Digital e Direito Administrativo, mestre e doutor e pós-doutorando. Vamos aplaudir. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente por ter me convidado para essa palestra, né? Como funciona essa tecnologia, e depois um pouquinho de uma simulação, vamos dizer assim. Eu não posso dizer... Isso aqui, para mim, é a parte mais interessante dessas tecnologias. Então eu consigo criar dados relevantes, eu consigo fazer treinamento focado, eu consigo fazer ajuste, né? Então, para mim, é algo de futuro. Eu estava lendo aqui as áreas, ó, eu posso criar um GPT só de consumidor, eu posso criar um GPT só de trabalhista, posso criar um GPT só de penal. Então eu crio, é a mesma coisa do advogado, né? A pessoal brincar, tem o advogado ali que é clínico geral e tem um advogado específico. A gente sempre escuta essa expressão, né? Se eu vou no clínico geral, ele vai ter que saber de tudo, então a probabilidade dele errar é muito grande. Agora, se eu vou num específico, que trabalha só com aquilo ali, estuda só aquilo, pesquisa só aquilo, a probabilidade é menor. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu crio um GPT, eu estou criando um advogado especialista naquela área. Porque também, sem inteligência artificial, ele pode ir lá e pegar alguma coisa e esbarrar na lei em todas as leis, né? Não só da proteção intelectual, como nas outras. Então, o que a gente sempre fala? Essas IA devem ser vistas, então, como ferramenta auxiliar e não substituto. Ela não vai substituir, né? E você, como advogado, deve evitar a dependência total dessas IA. Nem tudo você vai depender dessas IA. Aí nós temos a discussão que eu já falei, né? Dessas regulamentação do setor, entre outros. Existem várias discussões, inclusive internacionais, essas discussões. Engenharia de prompt. Prompt significa comandos, né? O computador ele sempre trabalha com comandos, ainda que esses comandos não sejam comandos técnicos de algoritmos, por exemplo, como é hoje. E aí, pessoal, se você não consegue desenvolver prompt, provavelmente que você não vai ter bons recursos com essas tecnologias. Você não vai ter bons resultados. Uma coisa que eu sempre falo, tem um humorista, não me lembro o nome dele, que ele sempre fala assim: perguntas imbecis merecem respostas idiotas. Uma coisa assim, não me lembro bem quem é o humorista que fala isso. Aí a analogia que eu faço é o seguinte: perguntas mal feitas no chat GPT, no Gemini, no Copilot, entre outros, vai retornar o quê? Respostas também sem sentido. Perguntas genéricas vai retornar respostas genéricas. Pergunta curta vai retornar resposta curta. Então, o sucesso da utilização dessas tecnologias no campo forense vai depender do que você está usando como o prompt. Então eu só preciso aprender engenharia de prompt e meus problemas acabou? Eu já vou conseguir atuar muito bem como advogado? Não. Por que não? Porque além dos prompts, você tem que ser um especialista do que você está fazendo. Se você não está por trás com o seu conhecimento, você vai ser manipulado pelas alucinações. Você vai ser manipulado por tudo que ele está mostrando ali. Agora, quando você tem o seu conhecimento específico, quando você está por trás e está utilizando ele apenas como uma ferramenta de auxílio para te dar produtividade, para reduzir o seu tempo, para aumentar a sua capacidade, como eu falei no início, né, que eu defendia apenas aqueles dois, aí você começa a ter produtividade com essa ferramenta. Quer ver um exemplo? Nós fizemos recentemente uma pesquisa, e nessa pesquisa foi assim: eu escrevi os prompts, eu estou falando mas eu com a minha equipe, com os meus orientandos bolsistas. Nós escrevemos os prompts e pedimos um grupo de 142 pessoas que já usavam, a maioria já usava essas tecnologias, que usasse aqueles prompts igualzinho que eu fiz, copiasse e colasse, escolhendo um tema para estudar,
E o ChatGPT, nesse caso nós usamos ChatGPT, Gemini e Copilot. Era a pessoa escolhida, a maioria escolheu o ChatGPT. Então o ChatGPT e as outras dava a resposta, ensinava ele, e depois num momento a própria IA invertia, fazia as perguntas para que aquela pessoa respondesse. E depois ela montava um resumo final e fazia ainda um flashcard, que é um questionário. E começava a fazer alguns treinamentos, mostrando o que acertou, o que não acertou, e a resposta correta caso errasse. Ao final, nós passamos um formulário para as pessoas escreverem, falar sobre, que era inclusive para fazer o artigo. E 93% escreveu uma coisa que me chamou atenção. Eu achava que eu sabia usar o ChatGPT, o Gemini, o Copilot. Mas depois que eu vi os prompts que vocês fizeram e que nós utilizamos no Ctrl+C e Ctrl+V, nós vimos que realmente a gente não sabia usar essas tecnologias. E aí eu estendo agora, né, para os profissionais. A maioria dos profissionais que eu já consegui ter a oportunidade de acompanhar, de trabalhar junto, a maioria trabalha os prompts, né, a engenharia de prompt de forma equivocada, de forma rasa. E aí sai falando, essa história de ChatGPT não presta, Gemini é uma porqueira, o Copilot piorou. Então você escuta muito isso, né? Mas talvez é porque não sabe utilizar, né? Existem várias técnicas, tá, gente? Eu vou mostrar apenas uma para a gente não perder muito tempo. Uma técnica que existe é a PASEF, técnica para elaborar os prompts. PASEF significa propósito, ação, contexto, exemplo e feedback. Isso aqui é o cerne para você extrair o que você quer da inteligência artificial. Propósito, eu vou definir o porquê no meu comando. Então, qual é o propósito que eu preciso? Eu defino lá esse propósito. Nós vamos ver uma simulação aqui. Ação, eu vou especificar a ação que deve ser realizada por essa inteligência artificial. Contexto, eu vou oferecer o contexto necessário para que ela faça aquilo, porque senão ela vai trazer algo genérico para mim. E exemplo, eu posso dar exemplo de comando. Então eu posso dar exemplo, olha, utiliza o meu layout lá da minha petição, utiliza o meu layout de redação, utiliza o meu layout de como eu simulo uma tese. E depois o feedback. Poucas pessoas utilizam bem esse feedback. O que é feedback? É eu mostrando para o algoritmo se eu gostei ou não, se eu interpretei ou não e o que deve ser melhorado. Na maioria das vezes, tem que ser melhorado. Dificilmente a inteligência artificial vai conseguir te trazer algo satisfatório. Então isso aqui é muito importante, esse feedback. Nós vamos simular uma aqui. Olha só aqui, ó. Eu tenho um comando genérico. O que é comando genérico? Eu não especifico nada, e aí a inteligência artificial também vai me trazer uma resposta genérica. Então olha aqui, ó, eu estou falando do C, né? Então estou falando do contexto. Estou participando de um grupo de estudos de IA voltado para o direito, da área do direito. Genérico, né? Bem genérico. Olha aqui o P, que é o propósito. Preciso que crie algo para o grupo, e aí depois o A, crie algo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer algo extremamente genérico e superficial. Por quê? Porque eu fiz os meus prompts dessa forma. Mas você usou 3 prerrogativas aqui. Realmente, utilizei. Mas não satisfaz o que eu preciso extrair do chatbot. Então olha só, o primeiro ponto-chave que vocês têm que pensar. Eu, como profissional, vou extrair o que eu quero da inteligência artificial. Então eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que conhecer o que eu estou querendo extrair. Olha outro exemplo aqui, ó. Agora eu vou fazer um prompt, não linha por linha, tudo junto. Estou participando de um grupo de estudos sobre IA voltado para a área do direito e preciso de alguma coisa. Para o grupo que reflita ambos os conceitos de maneira entrelaçada. Crie algo que remeta a esses conceitos de maneira criativa e inovadora. Extremamente genérico de novo. Ele vai trazer um monte de coisa genérica que na maioria das vezes não vai me servir. Então, temos que sempre pensar nessa engenharia. E quando eu falo pensar nessa engenharia, eu estou falando assim,
Você, advogado, é capaz de criar a sua engenharia de prompt. Esse vai ser o seu sucesso com a IA. Quando eu falo em sucesso, eu estou falando a IA te auxiliando para você ganhar agilidade, ganhar tempo, ganhar eficiência. É isso que eu estou me referindo. Quer ver a diferença? Olha a diferença aqui, ó. Esse aqui foi um prompt que eu elaborei, né? Ainda não é o prompt final, mas é só os tópicos para vocês verem como que muda. Olha aqui. Definição de atuação é o nosso propósito. Então eu vou falar assim, ó. Chatbot, você vai atuar junto comigo, você será o meu auxiliar. Não nessas palavras, tá, gente? Estou falando de forma pedagógica para vocês entenderem. Você vai atuar comigo, você vai ser o meu auxiliar. E você será um advogado especialista em direito digital. Então já é a nossa atuação. Eu estou falando para ele, ó, esquece o genérico e vamos focar nessa área. Ah, professor, mas o direito digital vai esbarrar na Constituição, vai esbarrar no Código de Defesa do Consumidor, vai esbarrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, isso vai acontecer. E nós vamos mostrar para ele que isso vai acontecer. E aí eu posso dizer também, olha, nós vamos defender os clientes fulano e ciclano, e o nome do processo é tal. Então é uma defesa, eu não estou nem falando de uma inicial. E aí depois eu vou virar para ele e vou falar assim, ó, aqui o prompt não terminou não, tá, gente? Depois nós vamos ver aqui mais especificamente. Depois nós vamos fazer a análise do caso concreto usando a técnica FIRAC. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. É a nossa ação. Então, o que eu quero daquele caso concreto para que ele me ajude como advogado? O que eu quero fazer, qual que é o meu propósito com o chatbot para que ele me auxilie naquele processo? Então eu tenho que falar isso para ele. E aí, se eu soltar de forma genérica aqui, provavelmente nós não teremos nenhuma eficiência, nenhuma é uma palavra muito forte, mas nós teremos baixa eficiência nos resultados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para ele qual é o contexto, o que eu quero fazer. E aí, olha só que interessante. Eu descobri, lendo alguns artigos dos Estados Unidos, né? Hoje é muito fácil, né, de ler artigos de qualquer lugar do mundo. E aí, eu descobri que os artigos citavam muito técnica FIRAC. E eu falei assim, técnica FIRAC. Então, quer dizer que por trás disso aqui tem alguma coisa que me serve, né? Aí o que eu fiz? Eu entrei num grupo, né, comecei a conversar com alguns pesquisadores da área dos chatbots com inteligência artificial e consegui alguns pesquisadores, algumas pessoas que trabalhavam muito com chatbot e era da área jurídica. E aí ele falou dessa técnica FIRAC. E ele me falou o seguinte, olha, as inteligências artificiais já foram treinadas para te retornar a técnica FIRAC. E eu falei assim, o que é isso? Vamos estudar isso, né? E aí eu fui atrás. E o que era a técnica FIRAC? Já traduzindo aqui do inglês para o português. O F vem de fatos. O I, questão, já traduzindo. O R é regra. Só que, numa tradução do inglês para o português, a gente não leva ao pé da letra muitas coisas, né? Então, uma tradução melhor, né, que eu consegui seria fundamentação jurídica, nesse caso. O A é aplicação e o C é conclusão. Foi a primeira coisa que eu descobri. Eu falei, se ele já foi treinado para isso, se ele já conseguiu identificar isso aqui, quer dizer que ele consegue analisar uma peça para mim. Foi a primeira coisa que eu pensei. E realmente é o que acontece. Quando eu falo assim, ó, analise o caso concreto usando a técnica FIRAC, que é a nossa ação, ele vai lá na inicial e na citação, ou talvez em algo diferente que vocês possam estar trabalhando, né? E ele vai buscar quais são os fatos e vai te apresentar os fatos. Ele vai te mostrar quais são as discussões, ele vai fazer pergunta mesmo, ele vai gerar uma discussão ali, ó, mas o autor está pedindo isso. Isso é plausível que ele está pedindo ou não? Ou gera discussão? E depois as regras. As regras a gente traduz aqui, não no pé da letra, para fundamentação jurídica. Aí ele vai trazer fundamentação jurídica também, nessa análise. E depois ele vai propor algumas aplicações. E depois fazer ele chama de conclusão, mas na verdade são considerações finais, tá? Disso aqui. O que acontece quando eu faço isso aqui?
Se eu fizer em uma janela de contexto, daqui a pouco nós vamos ver o que é janela de contexto, ele mesmo vai buscar as fontes. Aí ele pode acertar, na maioria das vezes ele acerta, ele pode errar, ele erra, nós vamos ver, talvez aqui na simulação ele vai errar, eu vou mostrar, e ele pode alucinar. Isso pode acontecer. Então talvez ele te dá uma análise, né? Ele te dá uma análise bonitinha, você fica encantado, né? E aquela análise não é o que você precisa. Qual seria o correto? Seria eu criar os meus GPTs e eu mostrar para ele aonde que ele quer, onde que ele vai consultar, onde ele vai fazer essa base. Então, por exemplo, eu posso ensinar ele a buscar no site do Planalto as leis? Beleza, ele busca. Mas se eu mandar ele buscar uma jurisprudência, por exemplo, no STF ou no STJ, ele não vai entrar lá. Por quê? Porque lá tem aquilo que vocês conhecem, né? Que fala assim, clica aqui para mostrar que não é um robô. Lembra? Então ele vai esbarrar nisso. Ele é um robô. Então ele não vai conseguir. Então, o que as inteligências artificiais fazem? Ela vai na internet e busca o que é livre. É isso que ela vai fazer, redes neurais. Vai lá e pega o que é livre. O que não é livre, ela não entra, porque tem aquele sistema lá, né? Que você tem que mostrar que você não é um robô. E ele é um robô, nesse caso. Teria alguma forma de eu entrar nessas bases? Teria. Para isso, né, o STJ, STF, entre outros, teria que disponibilizar o acesso na API, que é um aplicativo que faz essa ligação. Ficaria mais lento o site deles, algumas coisas nesse sentido, mas daria para fazer. Inclusive, alguns artigos científicos lá nos Estados Unidos mostram que a ideia da OpenAI é criar uma base chamada de ChatGPT, e por trás dessa base criar os GPTs exclusivos, específicos, pagos. Na forma que, por exemplo, vocês advogados vão comprar esses GPTs, vão usar a OpenAI e ela vai ter essas APIs para entrar onde ela quer. Então, por exemplo, quando você compra lá um sistema que busca jurisprudência, no futuro bem próximo, você vai pagar um GPT, vai comprar um GPT para você ter isso integrado aqui dentro. Tá? E aí, ó, depois eu vou pedir ele, olha só o contexto, eu vou pedir ele para fazer uma discussão, vai gerar para mim uma discussão com a matéria de direito e teses de defesa, e aí ele vai montar para mim aquela discussão. E depois, né, eu posso pedir então uma peça processual e trabalhar junto com ele nessa peça processual. E aqui o mais importante de tudo, né, que é a revisão e o ajuste, né, feito pelo advogado, o feedback. E é aqui que mora o segredo de tudo, né, que é aqui que a gente vai ter que interagir. Vamos lá simular isso aqui? Eu vou usar o ChatGPT, que é mais rápido, mas isso aqui funciona em todos eles, tá? Então tem aqui, ó, lembra que eu falei dos GPTs? Olha eles aqui, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele cria uma matriz de risco. O que é uma matriz de risco? Eu mostro a documentação do cliente e ele mostra para mim quais são os riscos perante a Lei Geral de Proteção de Dados que ele terá em processar e armazenar os dados daqueles clientes. Ele já faz isso para mim, já é muito bem feito. Então eu só carrego o documento do cliente e ele consegue gerar uma matriz para mim nesse caso. Aqui um GPT de parecer jurídico, ele faz alguns pareceres, ele pega contrato, faz parecer, entre outros. Mas nós vamos fazer um genérico, específico. Vamos fazer vou simular um GPT desse aqui antes, rapidinho, só para vocês verem. Ó. Eu vou clicar aqui. Ele já entrou no direito digital aqui, matriz. Vou carregar um documento. Eu posso carregar através de drives, né, guardado em nuvens, ou eu posso carregar do meu computador. Vou pedir do meu próprio computador. E aí eu vou carregar para eles aqui. De caso. Ó, vou pegar um documento do cliente, vou carregar ele aqui, e aí eu vou dar um comando para ele aqui, ó. Eu posso ir direto, faça, e aí ele já me mostra aqui, ó, os riscos identificados, as probabilidades, os impactos, os níveis de risco e a mitigação. E aí ele já vai montando tudo para mim, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Verificar. Ah, mas você mesmo falou que os GPTs específicos são especializados. São, mas são passivos de erros e passivos de alucinações. Ah, mas você falou que
vai ser apenas 6%, 7% de alucinação, mas é um percentual. Então você tem que conferir, tem que verificar. Tudo bem? Vamos agora para outra simulação. Vamos aqui para um contexto geral. Agora eu tô na tela descritória. Cada tela descritória gera uma abazinha aqui, ele vai guardando isso, tá? E eu vou gerar aqui uma defesa prévia. Eu vou carregar aqui uma petição, uma citação, vou pedir que ele faça a análise, como nós vimos, de simulação. Quer ver uma curiosidade? Rapidinho aqui. Vou escrever aqui, ó. Achei. Escrevi aqui, ó, quem sou eu? Escrevi para ele. Olha o que ele vai fazer. Ó, doutor Wesley Antônio Gonçalves, o senhor é advogado, OAB tal, especialista em direito digital e direito administrativo. Sua atuação combina prática jurídica e experiência acadêmica. Além do seu trabalho de advogado e parecerista em revista científica, atua como professor no Instituto Federal Triângulo Mineiro, onde também é membro de comitê de pesquisa, inovação, pós-graduação, pratica orientação de trabalho de conclusão em pós-graduação. O senhor é doutor em administração, ou seja, ele sabe tudo da minha vida. Mas por que ele sabe tudo da minha vida? O que vocês acham? Oi? Na verdade, a gente fez a atualização de memória. Então, à medida que eu vou trabalhando, ele vai coletando essas informações. E aí, quando ele coleta essas informações, ele já tem memória isso. Então, eu não preciso falar para ele quem eu sou. Quando eu fizer uma peça, por exemplo, ele vai colocar o meu nome e meu OAB lá na peça, porque ele já sabe quem eu sou. Então, ele já me conhece. Então, por exemplo, se eu falar aqui, perguntar quem é Raniele, por exemplo, estaria aqui hoje no pôde, ela vai falar que é a minha bolsista do CNPq, que passou em primeiro lugar com 97 pontos no CNPq com uma pesquisa sobre chatbot com inteligência artificial. Ele já sabe também. Ele já conhece. Por quê? Porque a gente já andou fazendo algumas pesquisas aqui do trabalho da pesquisa dela, né? Já estivemos simulando alguma coisa. Agora, o que eu recomendo? Eu vou abrir aqui, vai acompanhando aí. Vou em configurações. Aqui eu tenho umas personalizações. Perfil. Dados. Era aqui que eu queria chegar. Olha aqui o que ele está falando aqui, ó. Melhore o modelo para todo mundo. Eu coloquei desabilitado. Por quê? Porque se eu coloco habilitado, de acordo lá com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu já estou dando meu consentimento para que ele use o que eu estou trabalhando para treinar a IA. E aí, sim, particularmente, eu não quero que ele use os meus perfis, os meus dados, o que eu estou fazendo, tá? Não é egoísmo, não é egoísmo, é questão de segurança, tá? Imagina você trabalhando com uma peça com questões altas de confiabilidade, né? Talvez até com segredo de justiça, na qual você atua, e ele coletando aquelas informações para treinar IA. Já pensaram isso? Então, particularmente, eu prefiro desabilitar isso aqui. Eu abri o termo de consentimento lá de todos eles, e todos eles, sem exceção, fala que não coleta os nossos dados que a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu acabei de carregar um documento de um cliente para fazer uma matriz de risco, ele expressa lá que não está coletando essas informações. Essa matriz de risco que eu coletei é minha, como se eu estivesse usando um Word, por exemplo. Tá? Ela não está disponível para as outras pessoas, eles não compartilham. Isso é o que está lá, expresso lá. Mas aqui ele vai pegar. A mesma coisa acontece no WhatsApp. Lembra que eu falei lá no início? Eu sugiro que vocês entrem lá e desabilitem isso aqui lá no WhatsApp, porque ele é novo, né? Então, principalmente ele que é novo. Tá? Por exemplo, olha os riscos que nós temos. Uma vez eu vi um colega advogado falar uma coisa que eu falei assim, não faça isso. Ele falou que quando precisava converter um documento para o PDF, ou precisava fazer junção, entre outros, que ele usava acho que é iLove PDF, uma coisa assim. Ele abre lá no browser, lá no navegador de internet, carrega os arquivos, ele faz a junção, faz a conversão e devolve.
Sabe o que ele está fazendo? Ele está dando uma cópia para o site. Ele está entregando uma cópia. Se você está carregando um processo com segredo de justiça, você acabou de quebrar o segredo de justiça, porque você deu uma cópia para o criador do software. Então essas coisas é muito complicado dentro do direito digital. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Vamos lá, vamos simular aqui o nosso... eu tenho aqui uma inicial, tá? Tem uma inicial. Eu mudei completamente os dados aqui, né, para não ter problema de sigilo. Então, o estado virou Nova Minas Gerais e as pessoas aqui são personagens fictícios de livro, para a gente não ter problema. Deixa eu trazer Então, vamos lá. É uma ação proposta, então, pelo Ministério Público do Estado de Nova Minas Gerais, uma ação civil pública de improbidade administrativa e violação de segurança digital. Então nós temos as duas áreas aí, direito administrativo e direito digital. E aí o Ministério Público entrou contra a então prefeita, né, Clarice, e o atual prefeito Simão. E aí tem aqui os fatos narrados. Foi uma contratação de uma empresa, não teve a dispensa de licitação, né? Por questão de urgência, e aí vai. E aí tem a questão da análise de impacto e a proteção dos dados pessoais. Temos aqui toda a fundamentação, né, do Ministério Público. Aqui, então, os fundamentos jurídicos. E aqui no final aqui, tem a doutrina que ele colocou, aqui os pedidos, né? Então está pedindo a excitação dos réus, bloqueios de bens, ressarcimento ao erário, né, de 22.750.000, condenação dos réus por improbidade administrativa, violação de direitos, violação de segurança digital, entre outros. Então está aí a nossa peça. O que eu vou fazer aqui? Primeiro ponto que vocês, doutores e doutoras, têm que fazer é pensar o seguinte: eu não posso pedir que a tecnologia faça algo direto para mim. É o primeiro princípio. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler aquela peça, eu vou entender aquela peça e depois que eu vou usar a tecnologia como auxílio. Se vocês fizerem direto na tecnologia, a probabilidade de algo dar errado é muito grande. O risco se torna imenso. Então o que eu faço? Eu recebo aquela inicial, eu leio aquela inicial, eu entendo aquela inicial. Depois eu vou pedir auxílio para a tecnologia. Por quê? Porque pode ter alguma nuance, pode ter alguma coisa que eu não enxerguei. E aí eu vou usar a tecnologia nesse sentido. Olha, me ajuda a entender isso aqui. Quando eu for montar as minhas teses de defesa, né, ou quando eu for fazer os meus pedidos lá no inicial, talvez eu deixe passar alguma coisa que eu não pensei, que eu podia ter pedido. E aí é nesse ponto que a gente começa a entender que essas tecnologias nos auxiliam nessa condição, além da eficiência e da rapidez, né, que nós vamos ver. Então o que eu vou fazer? Eu poderia vir aqui, que a maioria das pessoas fazem isso. Eu vou lá na peça, dou um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro e colo aqui dentro. Funciona? Funciona. É até bacana isso, porque os dados já estão direto na tela de descrição, e a probabilidade dele errar é muito baixa, muito. Mas o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou carregar, eu já tenho os PDFs, então eu vou carregar ele. Vou clicar aqui, no meu computador, poderia estar no Drive, né? Eu não gosto de usar o Drive para essas coisas. E aí, eu vou carregar essas peças. Vamos lá. Caso concreto, eu tinha 1, 2 e 3, mas não vai dar tempo, né, da gente pegar. Então eu vou marcar aqui, citação e petição inicial. Vou marcar isso aqui para eles, é isso aqui que eu vou carregar para eles. E depois vou pedir que ele faça alguma coisa. Mas antes de eu pedir que ele faça alguma coisa, eu quero discutir e debater com vocês isso aqui. Antes de eu sair pedindo que a inteligência artificial faça algo para me auxiliar, eu tenho que saber dizer para ela, através de comandos de prompt, o que eu quero que ela faça. Lembra disso? Lembra lá das nossas técnicas? Então, primeiro é a definição da atuação, propósito. Então, olha como é que a gente estrutura isso.
Isso não é coisa de 1 segundo para fazer, tá, gente? Faz o prompt, vai lá, muda o prompt, melhora o prompt. Às vezes você vai lá na inteligência artificial, no chatbot, testa, viu que não deu certo, muda de novo. É dessa forma que a gente faz. Então, olha aqui, ó. Propósito. Definir a atuação. Então, eu vou tirar ele do genérico e vou tentar trazer ele para o específico. Então, vamos lá. Solicito que você atue ao meu lado como advogado especialista em direito digital e direito administrativo. Precisamos elaborar a defesa dos réus. Aí eu falo quem é, já mostro para ele quem é. Mas ele não identificaria? Identificaria. Ele identifica quem são. Só com essa palavra aqui eles já conseguem identificar. Mas eu preferi colocar aqui. Tudo bem. Então vamos lá. Já falei qual é o nome do processo. Ele identifica? Identifica. Também identifica o nome do processo. Mas eu preferi colocar. E aí eu pedi, ó. Não execute nada por enquanto. Aguarde meus próximos prompts, nas quais fornecerei detalhes específicos sobre os fatos, acusação, estratégia e defesa a ser adotada. Por que eu faço isso? 2 motivos. Primeiro, atuação, né? Vou definir atuação, que é o propósito. Trabalhar, né? Ele vai me auxiliar como advogado especialista naquela área e vai fazer essa defesa, então é o primeiro ponto. E o segundo, eu vou criar uma memória nele. Lembra lá? Memórias vezes treinar algoritmos? Então eu vou criar uma memória nele. Quando eu der os outros prompts, ele já vai ter isso aqui memorizado. Olha, nessa tela, você é o advogado de fulano e ciclano. Você está defendendo fulano e ciclano nessa tela. Então eu não vou mais precisar ficar falando para eles que nós somos a defesa dessas pessoas. Ele já vai saber isso aqui. Outra coisa, ele já vai saber o nome do processo. Então toda vez que precisar do processo, ele já sabe também. Olha só como vai... Como que vai acontecer? Eu vou copiar e colar para a gente não perder muito tempo. Vamos ver o que ele está processando. Ó. Olha o que ele fez. Lembrar disso? Então ele está me perguntando. Eu quero lembrar disso aqui? Ele está me perguntando o seguinte. Você quer criar memória disso aí? E eu vou dizer para ele que sim. Que eu quero criar memória sobre isso. Então o que ele fez? Os últimos... Eu falei para não executar nada. Então eu já falei com ele assim, olha, memoriza isso, não faça nada, só memoriza. Então ele já memorizou, ele já sabe o que a gente vai trabalhar. Vamos lá para o próximo. Ó, eu poderia dar um Ctrl+C e Ctrl+V de tudo de uma vez, jogar tudo lá dentro? Poderia, mas aí eu teria que fazer isso aqui, ó, que está de verde. Pedir que ele faça uma pausa e que o usuário fale para ele novamente quando ele iria retornar. Dá certo? Dá certo. Agora vamos lá. Ó. Análise do caso concreto com o modelo FIRAC. Lembra lá do modelo FIRAC? Vamos pedir ele para fazer isso aqui para a gente. Copiar. Vamos lá. Ó. Então estou pedindo ele que faça uma análise FIRAC. Só que eu tenho que informar para ele aonde ele vai analisar. Então eu vou carregar para ele. Vou carregar aqui para ele a citação e a inicial. Deixa ele carregando. Carregou. E aí eu vou pedir esse modelo. Eu vou ficar por aqui que... Ó, ele está fazendo, ó, fatos. Ele vai fazendo e eu vou passando. Então aqui, ó, a análise FIRAC, que nós vimos, né? A partir da petição inicial, revela os documentos centrais da acusação contra os réus, fulano e ciclano. Aí ele vai fazer as análises. Ele vai buscar os fatos e vai mostrar os fatos. É claro que nós, como advogados, já lemos, já entendemos, já sabemos do que se trata. Nós não estamos confiando puramente nisso aqui. Então ele já fez aqui, ó, trata-se de uma ação pública de improbidade administrativa e violação de segurança digital, proposta contra fulano e ciclano, e aí vai mostrando. E aí, mais abaixo ele monta aqui, ó, os fatos principais apresentados incluem contratação e execução, aí ele vai citar o que foi feito, com quem eles contrataram, falta de justificativa para dispensa de licitação, e aí a alegação de urgência não foi sustentada com provas adequadas. Isso aqui é a análise que ele está fazendo, né? O Ministério Público entrou com essas argumentações. E ele está fazendo essa análise de que o Ministério Público
entrou contra os clientes nossos. Depois, incompatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então fala aqui que houve uma violação do artigo 33. Depois, a ausência de análise de impacto, também do direito digital, né? O que eu estava mostrando lá da matriz de impacto. Falhas de segurança e vazamento de dados. Renovação de contrato pelo atual prefeito. E aí são os fatos. Depois ele vem aqui, ó, nas questões jurídicas. Lembra lá da tradução lá? E aí ele vai mostrar, ó, as principais questões jurídicas a serem discutidas incluem. Olha o que ele faz. Dispensa de licitação sem justificativa plausível. Deixa eu pôr meu óculos aqui que está ruim para ler. Então ele mostra algumas questões que está sendo discutida aí. E aí ele vai mostrar algumas características. De cara aqui, né, quando a gente vê isso aqui, a gente já percebe que o Ministério Público utilizou uma lei desatualizada. Deveria ser de 2021, que atualiza a questão da improbidade administrativa. Mas tudo bem, ele está mostrando aqui o que o Ministério Público apresentou. Ele está mostrando a inicial, até então. Depois ele vai falar aqui nas questões jurídicas da Lei Geral de Proteção de Dados, do artigo 6, 33 e 38. Depois ele vai mostrar aqui algumas outras questões do direito digital, da Lei Geral de Proteção de Dados, e depois a configuração, então, da improbidade administrativa. É o que ele está mostrando aí que o Ministério Público alegou. Mais adiante, nós pedimos argumentos. Não sei se vocês lembram lá, que era para ele mostrar para a gente alguns argumentos. Então, ó, com base na análise da petição inicial, segue os principais argumentos para a defesa e a contestação dos pontos levantados. Aí ele começa a discussão. Ó. Contratação direta e justificativa de emergência. A defesa pode buscar demonstrar que a situação de urgência foi devidamente caracterizada no contexto específico, em 2019, quando a segurança digital tornou prioridade. Então, ele já mostra aqui uma primeira tese de defesa. Depois ele vai mostrar outra. Ó. Depois vai mostrar mais uma e depois mais uma. Não vou ler todas elas para a gente não perder muito tempo, né? A gente já está bastante avançado aqui. E aí depois ele faz as considerações finais, que nessa análise final é chamado de conclusão. E eu acho que é muito mais uma consideração final do que uma conclusão. Então ele mostra, ó, a defesa deve focar na contextualização dos atos dos réus dentro de uma perspectiva de emergência e transformação digital no setor público. Argumentar que os réus buscaram implementar medidas que, na época, consideravam eficientes para a segurança e modernização dos serviços públicos, né, da empresa tal, aliás, da cidade, isso aqui é simulando a cidade, que pode ser ponto crucial. Então, ó, deve-se ponderar aqui, não houve intenção de lesão ao erário público ou comprometer a segurança dos dados dos municípios de forma deliberada. E aí ele vai sugerindo o que deve se atuar. Eu devo usar isso, mais uma vez, a quarta vez que eu vou falar isso e vou continuar, eu devo usar isso como um auxílio, como uma ferramenta. Então, quando eu olho para uma inicial e vou fazer a defesa, como especialista, provavelmente, né, que o advogado já sabe o que ele vai fazer. Mas esse tipo de análise é uma análise interessante porque talvez possa ter passado alguma coisa na qual nós não percebemos. E aí vem uma estratégia, né, interessante. Aí, ó, dispositivos, ó. Então, ele mostra lá, o que eu posso pleitear. Então, eu posso pleitear essas teses aqui. E aí ele fala que aguarda os próximos comandos. E aí eu vou dar mais comandos para ele, porque ainda não me satisfez ainda tudo isso aqui. Na verdade, isso aqui já me deu algumas nuances para que eu possa pensar na defesa. Eu vou abrir aqui. Opa, não é para abrir não. Eu vou vir aqui e vou pegar o próximo comando. O que é o próximo comando? Ó, discussão em matéria de direito e teses de defesa. É o nosso contexto. Então, o que eu vou falar para ele? Ó? Solicito que elabore discussões juridicamente, fundamentadas com base no ordenamento jurídico, para a construção de teses e matérias de defesa do nosso cliente. Eu não preciso falar mais quem é o cliente, né? Já está memorizado.
as discussões devem abordar. Lembrando do contexto, que eu tenho que falar, mostrar para ele não ser genérico. Então, eu quero fundamentos constitucionais, e eu estou falando o que eu quero da Constituição Federal. Eu quero legislação ordinária e normas específicas, então eu estou citando para ele, traz a lei de improbidade administrativa atualizada. Por quê? Porque eu já vi que o Ministério Público usou a antiga, e já tem uma atualizada de 2021, então eu já estou falando, atualiza ela para mim. Código Penal, Código Civil, né, legislação específica do direito administrativo, do direito digital. Precedentes e jurisprudência, lembra que eu falei, né, a probabilidade dele alucinar aqui vai ser grande. Por quê? Porque eu não mostrei para ele a jurisprudência. Eu não fiz a minha busca e mostrei para ele a jurisprudência. É ele que vai buscar. Então a probabilidade dele alucinar aqui é muito grande. Depois, doutrina, eu pedi que ele fundamentasse, eu poderia colocar os autores, os doutrinadores, eu poderia falar assim, ó, eu quero que você fundamenta nesse e nesse doutrinador, aí ele utiliza. Não falei, então ele vai lá e vai buscar o que ele acha interessante, o que ele achar lá ele vai trazer. Tá? E depois aspectos processuais, ó. Se tiver alguma coisa processual aqui, já pede para eliminar, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Já pede um preliminar aqui para tentar então desconstruir esse processo. Vamos lá, vamos fazer isso aqui? Ele vai. Vamos lá, vamos ver um por uma. Então ele já dá uma introdução para elaborar uma defesa robusta para os réus, já fala o nome deles, apresenta discussões fundamentadas em cada um dos 5 eixos sugeridos. Então ele mesmo já sabe que você delimitou, que você não deixou ele trabalhar no genérico. Então, ó, Constituição Federal, o que pode ser pedido? Devido processo legal, ampla defesa e contraditório, princípios e proporcionalidade e razoabilidade, princípio da presunção da inocência. Então tudo isso, e ele ainda sugere ainda o que você pode fundamentar. Olha só aqui, ó. Ele sugere o artigo e sugere aonde a defesa deve argumentar, né, essa questão. Vamos mais para baixo. Leis ordinárias, normas específicas. Ele te dá uma introdução e fala onde você vai trabalhar. Ó, aqui ele errou. Eu pedi ele que atualizasse. Não sei se vocês lembram. Ele não atualizou. O que eu posso fazer nesse caso? Eu poderia dar um outro comando aqui para ele atualizar. Mas isso, até semana retrasada, era assim que a gente trabalhava. E era chato para trabalhar dessa forma. Por que era chato? Às vezes ele não atendia os comandos e às vezes ele mudava a peça. A peça que estava boa, ele começa a fazer a peça ficar ruim. Porque ele começa a cometer outros erros e outras alucinações. O que o OpenAI fez? Que as outras ainda não fez. Eu acho que foi uma grande sacada da OpenAI. Ela criou isso aqui, ó. GPT-4 Canvas. Isso aqui foi excelente para os advogados. Excelente. Por quê? O ChatGPT começou na versão 3.0, nem aparece mais aqui para mim. 3.5, aliás. Era bem infantil, muito ruim. Passou para 4, melhorou um pouco, mas ainda errava muito. Passou para 4.0, ficou boa, mas ainda tinha essas questões. E agora surgiu o conceito de Canvas. Eu vou pedir ele que faça no Canvas. Ó, ele mudou aqui para Canvas. O que é isso? O Canvas, ele vai abrir para mim um editor, e esse editor ele vai me dar a possibilidade de trabalhar com ele editando o meu texto. Então eu posso trabalhar de duas formas: deletar o que ele fez e fazer da minha forma, do jeito que eu quero, e ele vai entender aquilo, vai memorizar aquilo. Ou eu posso dizer para ele assim, ó, essa lei está desatualizada, eu quero que você atualize. Ele vai lá e atualiza. Então ele faz isso. Eu mudei aqui, vamos ver se ele vai fazer. Porque eu comecei no outro 4. Ele não vai fazer porque ele fez no outro, ó. Ele não aceitou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o comando para ele, porque agora eu estou no Canvas. Ó, olha o que ele fez. Ele abriu um editor de texto para mim. Então, os meus comandos, os meus prompts estão aqui do lado esquerdo agora. E ele abriu aqui para mim um editor de texto. Isso aqui foi fantástico, o que o ChatGPT fez, a OpenAI fez, aliás. Então, deixa ele terminar aqui, está quase terminando. E eu vou agora mudar algumas coisas que ele fez. E olha que eu ainda não estou na peça, estou na análise. Ó, eu vou lá em cima, aí eu vou dizer para ele aqui, ó. Vou marcar isso aqui, vou clicar aqui e vou dizer assim, ó.
uma vez me perguntou se eu preciso colocar por favor. Aí eu falei, olha, você está trabalhando com uma máquina, não com uma pessoa, né? Então você não precisa pedir por favor. Mas é bom você pedir por favor, que você já vai treinando conversar com as pessoas, né? Então você vai sempre pedir por favor com as pessoas. Então eu vou clicar aqui, ó, e o que ele vai fazer? Ele vai mudar apenas onde eu marquei. Ó, olha o que ele fez agora. Olha aqui. Ele mudou, eu falei para ele que tinha algo atualizado. Ele foi lá, citou a nova lei de propriedade administrativa, mostrou que ela alterou a outra lei que o Ministério Público está alegando, né? E ele está me mostrando aqui que essas alterações exigem comprovação de dolo, ou seja, a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário. Já é uma tese de defesa, já é a minha primeira tese de defesa. Depois ele vem para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele vai citar aqui essa lei geral. E aí vamos supor que, como especialista da área, eu não estou satisfeito com isso aqui. Ah, mas ele te trouxe aí uma matéria de defesa, mas eu não estou satisfeito. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar e vou dizer para ele assim, ó. Poderia dar mais comandos, na verdade eu daria mais comandos, mas eu vou parar aqui para o tempo. Faz uma análise mais ampla, ele vai mudar aquela análise. Ele vai tentar trazer algo a mais. Ó, trouxe bem mais argumento agora. Então agora ele já trouxe mais argumentos, ó, dentro daquela análise, né? Então ele já traz aqui todas elas. Código Penal, eu pedi todas, né? Lei de licitação, e aí vai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar esses artigos. Não é bom confiar nisso aqui não, porque eu não dei ele os artigos, eu falei no genérico, ele foi lá e buscou. Apesar que o site do Planalto, como ele é livre, né, para constar as leis, não tem lá eu dizer que é humano ou não, ele consegue buscar. Mas, lembra que eu falei, ele pode errar, ele pode alucinar. É bom conferir. Ó, precedentes então aqui, jurisprudência. Ele trouxe uma, ó. Trouxe uma do STJ, um RESP aqui de Minas Gerais. Tá bem formuladinho, ó. Questão de não aprova do dolo, entre outros. É uma tese pertinente. Mas será que existe mesmo? Lembra que eu falei com vocês? Então o que vocês têm que fazer? Eu tenho que ir lá para ver se isso aqui existe. E o que é melhor, né? Melhor ou pior, não sei. Se existir, eu ainda tenho que ver se ele não alucinou no texto. Tá? Eu sei que isso aqui, pelo menos não sei esse número, mas isso aqui eu sei que existe. Isso aqui existe várias jurisprudências já sobre esse assunto. Aí depois, ó, ele trouxe uma outra aqui, trouxe uma outra jurisprudência aqui de São Paulo, né? Que também tem que fazer a mesma coisa. Tá? E aí ele trouxe uma do direito digital, ó, trouxe uma da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu tenho que ir lá ver também se existe isso aqui e se realmente isso aqui está dentro do contexto. O contexto aqui está certo. Agora eu não sei se existe esse número aqui. Eu teria que olhar. Esse conceito aqui existe mesmo. Eu já vi isso aqui. Doutrina. Eu não falei quem que eu queria. O certo seria dizer quem você quer. Eu deixei no genérico. Ele trouxe no genérico, ó. Aí ele trouxe a Patrícia, que é uma boa doutrinadora na área do direito digital. Porém, ela trabalha especificamente com Lei Geral de Proteção de Dados. Para esse caso aqui, tudo bem, que é isso que está tratando. Mas se fosse entrar em crimes cibernéticos, se fosse entrar em outras coisas do direito digital, não serviria apenas ela. Mas aqui embaixo trouxe o clássico, ó, do direito administrativo. E aí é bom também a gente, se você não conhece esses doutrinadores, se você não leu esses doutrinadores, não entende qual que é a tese deles, é bom você também conferir. Depois, aspectos processuais, ó. Aí ele vai fazer algumas questões e vai te apontar essas questões, ó. Nulidade, né? Cessamento de defesa. Aí ele fala lá que a improbidade não teve acesso aos relatórios técnicos que o Ministério Público está fundamentando a acusação.
e isso configura como um cerceamento de defesa perante a Constituição Federal, então causa nulidade, já podia pedir então uma preliminar aqui, por esse motivo. E aí você vai pensar, realmente isso aconteceu? Lá na inicial tem os relatórios técnicos, tem a perícia lá? Não, não tem relatório técnico. Bom, peraí, então já é uma tese que eu posso trabalhar. Ó, princípio do contraditório, aí ele fala que como não teve os argumentos, os relatórios técnicos, né, como os investigados não participou da investigação, então ele está partindo do pressuposto aqui que o princípio do contraditório não foi obedecido. Aí você vai analisar, realmente procede isso ou não? Eu peço isso ou não peço? É o que vocês devem fazer. Ah, vamos supor que eu não quero pedir isso aqui. Eu seleciono isso aqui e já dou um delete. O que vai acontecer? Ó? Ele apaga. Tá vendo? Olha lá, ele apagou. Por que eu apago isso? Porque eu, como especialista da área, vi que eu não vou pedir isso. Vamos supor, simulando. Por que eu tenho que apagar isso aqui? Porque quando eu for criar a minha peça, ele não vai basear nisso aqui. Ele vai tirar aquilo ali na peça. Se eu mantenho, ele vai manter na peça. Tá? Então eu tenho que tirar. Ah, peraí, eu quero colocar aqui uma matéria aqui processual que ele não pôs. O que eu faço? Eu venho aqui e digito. Não está aí? Digite alguma coisa. A inteligência artificial vai entender o que você digitou. Ele pode te sugerir alguma coisa, como ele pode falar assim, eu vou usar especificamente o que você falou, e ponto. Tá? Vamos descendo. Ah, acabou aqui. Então esses são os pontos, ó, que constituem uma defesa bem fundamentada e bem estratégica. Beleza, aguardo os próximos pontos. Qual que é o próximo? É a nossa peça, né? A peça processual é o exemplo, o feedback esperado. Ele vai gerar a peça e nós vamos trabalhar com ele na peça. É como se fosse o Word. Nós vamos abrir aquela peça ali e vamos começar a digitar dentro daquela peça. Lembra lá dos 10 mil modelos de petições por não sei quantos séries? Lembra disso? Caiu por terra. Vocês vão ver aí agora como isso aqui é melhor. Então, ó, depois de feito análise, buscado os fatos da acusação do Ministério Público, depois de ter feito a análise FIRAC, vocês já sabem o que é, depois de ter observado as teses de defesa, é a hora de criar a peça, né? Então vamos lá. Solicito a elaboração de uma contestação. Preciso falar que é contestação? Não, não precisa, ele entende, mas eu prefiro falar para ele, tá? A contestação, peça processual, vou até parar aqui e fazer uma ênfase. Por que eu coloquei entre parênteses peças processual? Por causa da ambiguidade. Acontece muito, às vezes você mostra algo e esse algo é ambíguo e ele te traz resultados equivocados. Por exemplo, se eu mostrar a inicial e falar assim, me mostre um resumo dessa inicial. Resumo é uma palavra ambígua, né? Uma palavra que tem duplo sentido, até mais de duplo sentido. A inteligência artificial, o algoritmo, pode entender assim, resumo, tá? Então ele quer que eu pegue os principais fatos lá e resume em tantas linhas. Ele pode fazer isso para mim. Na maioria das vezes ele vai fazer isso. Mas o resumo que eu quero não é esse. Eu quero o resumo seguinte. Eu quero saber o que o Ministério Público está acusando o meu cliente. É isso que eu quero saber. Então não é resumo. A palavra correta é análise. Você vai usar a palavra análise para ele analisar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então em alguns momentos, sempre abra parênteses e mostra para ele não criar ambiguidade. Tá? Então, peça processual robusta, né? Fundamentada para defender os interesses dos clientes, dos nossos clientes, visando impugnar a demanda proposta pelo Ministério Público que figure como autor do processo. Nem precisava falar isso, mas prefiro. Cada argumento deve ser devidamente fundamentado e as sessões organizadas para facilitar a análise pelo juiz, maximizando as chances de êxito dos nossos clientes. A contestação deve ser elaborada com clareza, riquezas de detalhes, profundidade jurídica, contemplando as seguintes ações. Aí é o que vocês sabem fazer de melhor, né? Fatos resumidos, preliminares, se existir, a gente já viu que temos, né? Pelo menos nessa tese que ele mostrou pra gente. Fundamentação jurídica, e aí eu vou mostrar, eu quero fundamentação dos princípios constitucionais, eu quero lei ordinária, entre outros. Eu deveria fornecer isso para ele. Seria menos risco de erro de alucinação, quando eu forneço isso para ele. Tá?
Súmulas e jurisprudência, aí vocês já sabem que tem um risco grande aqui de vir alucinação. Doutrina jurídica, deveria também dizer quais são os doutrinadores que eu quero. O argumento da defesa, né? A nulidade, os pedidos, aí eu posso dizer quais são, ou eu posso deixar ele gerar. Lembre-se, prompt genérico gera resposta genérica. Então, se eu deixo pedido no genérico, provavelmente os pedidos vão vir também no genérico. Vou gerar essa peça. Vamos lá. Ó, ele abriu novamente a tela de edição, como se fosse o Word. E aí ele está criando a peça. Deixa ele criar aí, depois a gente vai analisar se ele alucinou, se ele errou, o que ele fez, o que eu tiro, o que eu coloco. Ou seja, é o feedback, é o que eu falei com vocês. Quando eu dou o feedback, que eu mostro para ele como eu quero essa peça, como eu vou trabalhar essa peça, na próxima peça, na próxima análise, ele já captura essas nuances, ele já sabe esse estilo. Então o que vai acontecer? Num determinado momento, ele vai coletar a forma que você trabalha, o jeito que você trabalha, a sua tese, os seus estilos, as suas formas, e já vai começar a trabalhar como você. Você vai até assustar de tanto que ele vai espelhar no que você vai fazer. Ou você mesmo pode carregar algo que você já tem, que você já trabalhou, e falar assim, ó, use esses layouts, use esses modelos, use essas premissas. E aí ele vai memorizar isso também. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele fez. Ó. Nesse caso aqui, quando é texto dessa forma aqui, ele faz muito bem feito. A probabilidade dele alucinar, dele errar, é quase zero, praticamente zero. E aí, ó, lembra que eu não apaguei nada lá das teses? Ele trouxe elas, ó, preliminar de incompetência. Mas por que ele está trazendo essa preliminar? Porque o nome aqui está errado, né? Esse nome aqui está errado. Por isso que ele está trazendo isso. Então, é só a vara pública, não tem essa parte digital. Por isso que ele está pedindo já aqui uma preliminar aqui de competência. Falta de pressupostos processuais, ele trouxe aqui também. Aí eu vou analisar se eu quero ou não. Se eu não quiser, eu entro aqui e apago. Ou eu seleciono, clico aqui e peço para ele mudar alguma coisa, para ele fundamentar alguma coisa. Aí ele depois veio na fundamentação jurídica. Eu pedi que começasse pela Constituição Federal. E aí ele começou. Começou falando do devido processo legal, da proporcionalidade e razoabilidade. Aí ele fala que o que eles estão propondo lá viola esses direitos, né? Porque é uma medida que não é razoável, né? É desproporcional. Depois ele vem na lei ordinária e vai trabalhar em prioridade administrativa. Aqui, ó, lembra que nós fizemos uma correção? Mostrando para ele que o Ministério Público utilizou uma lei antiga, que já existia uma lei mais nova. Então ele já pegou, ele já buscou a lei mais nova, já entendeu, já memorizou e trouxe aqui para nós. E aí ele fala que essa nova lei, ó, ele mostra a questão do dolo, né, a comprovação do dolo no ato, e que não tem essa comprovação de dolo. Depois ele vem na Lei Geral de Proteção de Dados, né, e aí por diante. O que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu posso selecionar e falar assim, então eu poderia entrar aqui e dar comandos mais específicos, ou eu mesmo começar a editar isso aqui. Aí ele volta aqui na lei de acesso à informação, ele vai fazer algumas despesas, depois ele vem em jurisprudência, né? É o perigo aqui, eu tenho que conferir se não tem alucinação. Outra jurisprudência que ele pegou aqui. Depois ele vai na doutrina, tudo isso aqui ele já tinha mostrado pra gente, na análise que ele fez, na análise de defesa. Então ele está replicando isso aqui agora e montando ao caso concreto. Depois ele vem nos aspectos processuais, ó. Se a gente quiser, coloca, se não quiser a gente pode tirar, né? Por exemplo, poderia vir aqui e tirar. Aí ele está falando do bloqueio de bem, e aqui ele não colocou os pedidos. Então, deleta isso aqui. E aí eu posso pedir ele através do comando aqui. Aí, agora ele montou os pedidos. Eu falei com ele. Ele não colocou nada. Aí eu posso colocar. O que eu posso fazer agora? Depois de ter revisado tudo isso aqui, depois de ter mudado tudo que tem de mudar, eu posso transferir isso aqui lá para o Word e continuar a minha tese. O que eu posso fazer? Existem duas formas. Eu posso vir aqui, clicar em copiar, ou eu posso selecionar tudo
e pedir ele para copiar e colar lá no Word. Posso dar um comando para ele criar um arquivo do Word? Pode. Ele cria também esse arquivo do Word. Eu não gosto, porque às vezes ele cria na formatação dele. O que eu faço? Eu copio isso aqui, eu não uso esse copiar aqui, porque ele traz as formatações dele. Eu abro o Word e eu não colo direto lá dentro. Por quê? Se eu colar direto lá dentro, ele vai trazer na formatação dele. Quer ver? Eu vou Ctrl V. Olha lá, ele vai trazer na formatação que ele fez. Ó. O que eu faço geralmente? Eu pego uma formatação minha, vou simular uma aqui. Vou pegar uma formatação minha, por exemplo, aí eu vou vir em colar, eu vou vir aqui, ele não está abrindo. Acho que esse computador tinha muito tempo que eu não usava ele, não sei o que está fazendo. Eu clico aqui no cantinho aqui do colar, não no botão, e vou em colar sem formatação. Aí ele traz só o texto já formatado na minha forma, do jeito que eu quero formatar ele. Então primeiro eu formato aqui, em branco, do jeito que está aqui, ó, formato aqui em branco. Depois eu clico aqui e mando ele colar sem formatação. E ele traz na minha formatação e não na formatação dele. E aí eu posso continuar trabalhando com essas peças. Uma coisa interessante é o seguinte, eu simulei isso aqui várias vezes. E cada vez que eu simulei e apaguei, ele fez de uma forma diferente. Que é um interessante. Se você copiar esse script aqui, eu até faço esse desafio com vocês, compartilho com vocês aqueles comandos lá e a peça, né? Chegar no computador de vocês, fazer no computador de vocês, eu garanto que não vai ser igual. Garanto para vocês, ele não faz igual. E é aí, né, que muitos professores falam que fica difícil de pegar os plágios. Porque se ele pegar e fizer no computador dele, ele vai dar diferente. Ele vai mostrar diferente. Então toda vez que você simula alguma coisa com ele, ele mostra de uma forma, uma escrita, alguma coisa diferente da outra. E uma questão de ética que está tendo hoje é se realmente você usou ou não a inteligência artificial. Então isso hoje é uma discussão bastante sucintada, né, nas academias, nas revistas científicas e entre outros. Então, gente, para a gente terminar aqui então, né, as considerações finais que eu faço aqui, que o advogado ele tem que ser o protagonista. Eu falei isso a palestra toda, desde o início, né? Ele tem que liderar, ele tem que saber, ele tem que ser o especialista. A IA é apenas uma aliada, apenas uma ferramenta, e nós devemos usar ela para produtividade, para eficiência, entre outros, mas não como uma muleta, né, para fazer as coisas. Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Já peço desculpa pelo tempo que foi estourado, né? E queria abrir para discussão, para debate, pergunta, entre outros. Esclarecedora. Uma foto, né? Tenho certeza que vai agregar bastante na vida de todos os profissionais.